Toda a igreja se colocar de pé e abrir comigo a Bíblia Sagrada na Epístola de Tiago, capítulo de número 1. Quero ler com a igreja o versículo 14, para nós começarmos. Tiago 1, 14. Eu não pretendo demorar, quero ser breve, mas não quer dizer que o assunto não é importante. Então, Tiago 1, 14, para darmos início, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Lá já no final do Novo Testamento, já se aproximando do final da Bíblia, Epístola de Tiago 1, 14. Isso. Obrigado, Luciane. Bênção de Deus. Tiago 1, 14. Enquanto os irmãos localizam a passagem, também quero reiterar aquilo que eu falei no culto de quarta-feira. Irmãos, quando tivermos uma oportunidade, Deus nos der uma oportunidade de sermos abençoados, de sermos ministrados, uma campanha que é feita na igreja, aproveite, venha, participe. Olha aí, a diaconisa Helena nasceu em todo o coração o propósito: eu quero estar na campanha da família. E ela foi o quê? Abençoada. Não perca as oportunidades. Toda vez que Deus ele nos move para algo, é porque Ele quer nos abençoar. E às vezes nós conseguimos fazer o mais difícil. Deus quer abençoar e nós estamos correndo para não sermos abençoados com as nossas atitudes. Então, faz um esforço para estarmos juntos. Tiago 1, 14, quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Amém? Podemos acertar? Em nome de Jesus. Hoje eu quero falar sobre tentação. Não é um assunto muito comum de ser ministrado, não é um assunto que está entre os mais pregados, mas ele é muito necessário porque é um assunto que permeia o nosso dia a dia, fala da nossa vida, do nosso cotidiano. Glória a Deus. Fala do nosso cotidiano. E mais do que falar sobre tentação, eu também quero ministrar essa palavra dizendo o que é tentação e como vencê-la. Glória então, a Deus. Hoje eu vou basicamente falar o que é tentação, vou falar sobre as fontes da tentação e vou encerrar falando como vencer as tentações. Então vou começar hoje falando sobre o que é tentação. O que é tentação? Se nós formos mais para o campo filosófico, nós vamos encontrar que tentação é o impulso para fazer algo que é reprovável. Um impulso para fazer algo reprovável. Se nós olharmos para a palavra de Deus, o que é tentação? É o impulso da nossa carne, é uma inclinação da nossa carne para o pecado. Então, é algo que agrada a nossa carne, é algo que nos agrada de fazer, porém, essa prática é algo reprovável segundo a palavra de Deus. Então, eu quero dizer, já no tópico 2, algo muito importante, que a tentação não é pecado. Vou repetir que isso é muito importante. A tentação não é pecado. A tentação pode gerar o pecado, mas ela em si não é pecado. A tentação vai de encontro ou ao encontro da nossa fraqueza, da nossa inclinação, porque nós recebemos uma herança de uma natureza caída, uma natureza que experimentou o pecado. Então a nossa inclinação existe para o pecado. E a tentação vai tentar nos levar
Então, assim, tentando trazer de uma maneira bem mais clara, bem aberta, a tentação também funciona como uma facilidade para fazer algo que desagrada a Deus. Só para trazer um exemplo, assim, para ficar muito claro, imagine alguém passando por uma dificuldade financeira e de repente tem um dinheiro que não lhe pertence ali, que está só ela podendo pegar aquilo. Isso é o que? Uma tentação. Então, só para um tipo de exemplo. Então, a tentação é essa facilidade para a inclinação ao mal. E Tiago, ele é muito claro quando ele fala aqui no versículo 14, que cada um é tentado quando atraído pela sua própria concupiscência. A palavra concupiscência significa cobiça. Então, nós somos atraídos. É algo que chama a nossa atenção. É algo que quando vemos, dá aquele desejo no coração de fazer, porém, é reprovado pela palavra de Deus. Então, o problema da tentação é que ela pode ser a motivação para gerar o pecado. E aí o pecado é algo grave. Porque o pecado, ele não é inocente. O pecado nos afasta de Deus. Todo pecado nos afasta de Deus. Não existe essa ideia, não, mas isso aqui foi uma coisinha tão insignificante, pastor. Todo pecado afasta o homem de Deus. Então, a segunda consequência do pecado é gerar o que a Bíblia chama de morte espiritual. Porque se você viver uma prática reiterada de pecado, o Espírito Santo vai se afastar de você, o Espírito Santo vai sair da sua vida e você então terá o que a Bíblia chama de morte espiritual, estará afastado da presença de Deus. Então, esse é o grande problema da tentação. Agora eu quero passar para o tópico 2, fontes da tentação. De onde provém a tentação? Se nós olharmos para a palavra de Deus, a Bíblia vai nos dizer que existem duas fontes para a tentação. A primeira fonte da tentação é o diabo. A Bíblia chama o diabo de tentador. Então, o diabo tem interesse na tentação. Por quê? Porque a tentação vai nos levar ao pecado. E o pecado agrada ao diabo. Então, ele é uma fonte, ele usa a tentação como uma arma para nos afastar da presença de Deus. A segunda fonte vem de nós mesmos, o que nós chamamos de carne. São as nossas próprias inclinações. Então, nem toda tentação vem do diabo. Tem tentação que é a nossa carne mesmo que tem. É a nossa vontade mesmo que tem interesse em praticar essas atitudes. Agora, sabendo o prejuízo da tentação, e só para chamar a sua atenção nessa noite, eu quero citar um caso bíblico de que uma tentação pode causar. A Bíblia fala que Davi, certa feita, estava na época, a Bíblia diz assim, na época que os reis saem à guerra, Davi ficou no palácio. Então, Davi deveria estar com o exército de Israel no meio da guerra, pelejando e defendendo a nação. O que Davi fez? Ficou em casa. Estou a fim de guerra não, vou ficar em casa, estou de boa, resolveu ficar tranquilo. Sem nada para fazer, Davi foi andar no terraço do palácio. Palácio mais alto, as casas mais baixas. Ele está andando no terraço do palácio. E o que ele acabou vendo? Uma mulher tomando banho. O nome da mulher era Batseba. O que Davi teve ao ver Batseba tomando banho? Ele teve a atração. O nome disso é concupiscência. Ele teve a atração por aquela mulher. Se Davi tivesse naquele momento encerrado ali falando, aquela mulher não é minha, não tenho que mexer com ela, e tivesse saído daquela situação, ele teria apenas sido tentado. E a tentação não é pecado.
Mas qual foi o problema? Davi viu a mulher e falou: rapaz, essa mulher aqui no palácio vai dar bom. Mandou chamar. Aí Davi descobriu que a mulher era casada. Outra oportunidade para ele pular fora. O que ele fez? Engendrou no seu coração um plano diabólico. Chamou o marido, ele dormiu com a mulher engravidou, mandou avisar ele que estava grávida. O que ele fez? Tira o marido dela da guerra, que ele estava no lugar certo, tira o marido da guerra, dá bebida alcoólica para o homem e fala: vou liberar para ele ir para casa. Ele vai chegar em casa, a mulher dele está lá, ele vai se deitar com ela e ele vai pensar que o filho é dele. Olha o pensamento de Davi. Só que o homem era fiel. Ele falou: não. Ele dormiu na porta do palácio. Quando Davi descobre que o homem dormiu na porta do palácio, Davi pensa: não é possível um negócio desse. Por que você dormiu aí? Como é que eu vou para minha casa deitar com a minha mulher se o meu povo está lá na guerra, morrendo, lutando, arriscando as suas vidas? Não posso. O que Davi então faz? Escreve uma carta para o capitão pedindo para colocar Urias, esse homem, na linha de frente da batalha, no pior lugar da batalha, para garantir que ele ia morrer na batalha. Quando Urias morre, Davi pensa: pronto, problema resolvido. Ela é viúva, vou fazer uma boa ação, vou casar com ela, todo mundo vai falar: como o rei é uma pessoa boa. Só que ele esqueceu que os homens embaixo não estavam vendo, mas Deus em cima estava vendo. Glória a Deus, Cuidado com o pecado. Às vezes as pessoas vão pecar, elas olham para a esquerda, olham para a direita, não tem ninguém conhecido, não tem ninguém vendo. Vou fazer. Mas não se esqueça que você é filho de Deus e tem um par de olhos lá na glória, lá no céu, que está 24 horas olhando para você. Cuidado. Esse pecado de Davi gerou a morte desse menino. Esse pecado de Davi gerou uma divisão na casa de Davi. Esse pecado de Davi gerou o filho dele, que depois teve um incesto, forçando a irmã. Depois outro irmão mata ele. Depois o filho foge. Depois o filho volta, dá um golpe de estado, tira Davi do trono. Davi tem que sair fugido do palácio. O filho dele deita com todas as mulheres de Davi diante de todo o povo, aos olhos do povo. E depois ainda vai atrás do pai para matar o pai. Percebe como algo começa pequenininho e termina grande? Sabe qual é o grande problema do pecado? É que é isso que o inimigo faz de propaganda. Ele fala assim: o pecado é doce, aproveita, é uma delícia. Só que ele começa doce e termina muito amargo. Cuidado com o pecado. Então, uma fonte da tentação é o diabo, outra fonte são as nossas próprias concupiscências. Pastor, como é que eu posso tirar pela Bíblia que a tentação, uma das fontes da tentação é o diabo? Mateus capítulo 4. Lembra? Que Jesus, depois de ser batizado, ele foi levado ao deserto. Foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, o diabo tenta. E as nossas próprias concupiscências também nos tentam. Agora, uma coisa que eu quero compartilhar com você está em Tiago 1,13. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Não confunda tentação com provação. São coisas diferentes. Provados somos. Tentados não por Deus. Deus não tenta ninguém. Amém? Agora vamos falar como vencer a tentação. Eu quero abrir com você em Hebreus 4,15. Vamos para lá? Epístola aos Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número
15. Hebreus 4, 15. Glória a Deus. Hebreus 4, 15. Amém? Olha o que diz aí. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Olha como esse texto é poderoso. Nós vemos em Tiago que Deus não é tentado pelo mal. Sim ou não? Porque a tentação ela advém das nossas fraquezas, da nossa concupiscência. Mas Deus, Ele é todo poderoso. Deus não tem pecado. Agora, como é que Deus, sendo todo poderoso, ia falar assim para nós? Pensa se seria justo. Ei, você não pode ser tentado não. Mas Deus, o Senhor não sabe o que a gente passa. Mas Jesus saiu da glória, se revestiu de carne, andou no nosso meio, e esse texto aqui está dizendo que Jesus foi tentado como nós em todas as coisas, mas o texto está dizendo o seguinte: Ele foi fiel todo o tempo. Para dar um exemplo para nós, para dizer assim: se eu fui fiel, não cometi pecado, você também pode vencer as tentações e não cair em pecado. Aleluia. Isso é muito importante. Outro exemplo que nós temos, aprendemos com ele. Agora eu quero convidar você a abrir 1 Coríntios 10, 13. Vamos voltando. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Glória a Deus. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Amém? 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13 vai dizer bem assim, ó: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Aleluia. A Bíblia está dizendo o seguinte: a tentação vem. Irmãos, não adianta você fazer uma oração assim: Deus, eu não quero ser tentado, tira a tentação. Não. Porque a tentação vem da nossa natureza caída, então seremos tentados. Mas 1 Coríntios 10, 13 está dizendo que da mesma maneira que vem a tentação, vem também o escape que Deus dá para nós fugirmos da tentação. E a Bíblia ainda diz mais: Ele não te dá uma tentação que você não possa suportar. Toda tentação que vier, você tem capacidade em Deus de dizer: eu rejeito em nome de Jesus, porque eu escolhi uma vida com Deus e andar na presença de Deus. Eita Deus! Que mais? Que armas nós temos para escapar da tentação? Marcos 14, 38. Vamos lá para Marcos 14, 38. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 14, versículo 38. Então, como vencer as tentações? Número 1, nós temos Jesus Cristo, que venceu as tentações e Ele está conosco para nos ajudar. Como vencemos as tentações? Vencemos as tentações porque Deus, se a tentação vem, Deus nos dá o escape para fugir dela. Agora, Marcos 14, 38. Olha o que nós aprendemos aqui nesse texto. Amém? Amém. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Eu já vi tanta gente dar desculpa quando peca, falar assim: sabe por que eu pequei?
carne é fraca. Mas Jesus está ensinando exatamente nesse texto como nós não cairmos em tentação. Ele não está dando uma desculpa para você cair em tentação. Ele está dizendo aqui, ó, vigiai e orai. É só para orar? Não. É só para vigiar? Não. Então, se nós estamos nos deparando com uma situação que vai nos fazer pecar, o que você faz? Foge. Foge. Então, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Jesus ensinou isso na oração do Pai Nosso. Como é que é a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu, venha o teu, seja feita a tua, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixeis cair em tentação. Tentar, seremos tentados. Agora, cair em tentação é outra história. E nós temos que correr disso. Agora eu quero convidar você para Lucas 4. Vou encerrar com esse texto de Lucas 4. Lucas 4 tem alguns ensinamentos importantes para suportar a tentação. Lucas 4. Amém? E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, finalmente teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a essa pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, no momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondeu e disse: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. O que a gente aprende com esse texto rapidamente para encerrar? Como é que nós vencemos a tentação? Número 1, Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Importante isso para nós. Nem todo deserto que nós passamos, nós entramos nele porque o inimigo nos colocou, ou entramos nele porque a gente se colocou no deserto. Tem deserto na nossa vida que quem nos leva é o Espírito Santo. Se você olhar para esse texto, sabe o que você vai perceber? Que Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito Santo e foi levado ao pináculo do templo pelo diabo. O pináculo é o lugar mais alto do templo. Então cuidado, nem todo deserto é o inimigo que nos coloca, e nem todo lugar alto foi Deus que nos colocou. Isso é muito importante. Agora o que ele diz? E Jesus, cheio do Espírito Santo. Diga comigo: cheio do Espírito Santo. Como nós vencemos as tentações? Sendo cheios do Espírito Santo. Se você buscar a presença de Deus, se você descer na presença de Deus, se você orar, se você se encher das coisas que vêm do alto, você será cheio do Espírito Santo. E quando a tentação vier, ela não terá força para te derrubar. Glória a Deus. Ser cheio do Espírito Santo.
O texto vai dizer aqui em Lucas, a ideia do texto de Lucas é um pouquinho diferente da ideia de Mateus. Em Mateus parece que Jesus jejuou 40 dias, e depois que Jesus jejuou 40 dias, quem aparece para Jesus? O diabo. Agora, o texto de Lucas dá a ideia de que todo dia o diabo estava lá. Todo dia. Mas Jesus suportou todo dia. Aleluia. Todo dia. Glória a Todo Deus. dia. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, ó: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti o diabo e ele fugirá de vós. Crie resistência. Glória a Deus. Como disse o pastor Oswaldo Lobo lá na conferência, lembra que ele falou sobre musculatura espiritual? Aleluia. Crie resistência, musculatura espiritual, para você ter força para resistir. Glória a Deus. Aleluia. Olha só, tendo jejuado 40 dias, 40 noites, 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, finalmente teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. A tentação vem numa área de necessidade na nossa vida. Onde você tiver fome na nossa vida, aí vai aparecer uma oportunidade do diabo para você burlar a palavra de Deus e satisfazer a sua necessidade. E ele ainda vem disfarçado de pureza. Poxa, é só para matar a fome. Qual o problema de matar a fome? Glória a Deus e aleluia. Sabe o que o diabo estava tentando fazer com Jesus? Você não vai suportar passar como ser humano, porque o ser humano não tem chance de escapar sendo ser humano. Então todo tempo o diabo está tentando fazer assim para ele: use seu poder de Deus, use seu poder de Deus, use seu poder de Deus, porque como Deus você pode vencer, mas ser humano não pode vencer. Jesus disse: negativo, eu vou vencer você em carne e sangue, para mostrar que é possível vencer o diabo e estar no corpo do Agora olha só, se tu és o filho de Deus, transforma a pedra em pão. Qual foi a resposta de Jesus? Está escrito. Diga comigo: está escrito. Se você observar as 3 respostas que Jesus vai dar para o diabo, para as 3 tentações que estão registradas aqui, todas elas saem do livro de Deuteronômio. Quer resistir à tentação? Coma a Bíblia. Quer resistir à tentação? Leia a palavra. Quer resistir à tentação? Estude a palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus, como disse o apóstolo Paulo, é a espada do Espírito. Na vida espiritual, nós não estamos só para nos defender do inimigo, também estamos para atacar. Quando ele vier para cima, Deus já te deu uma arma para você usar. Onde você estiver, declare a palavra de Deus. Olha só, ele usa a palavra e está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Jesus está ensinando aqui. Quando a tentação vier, o que é a tentação? A tentação é só uma migalha, irmão. Jesus está ensinando: eu não troco o pão celestial, o pão de Deus, para comer uma migalha do diabo. E ele vai dizer: o diabo leva ele ao alto monte e mostra tudo, ou seja, concupiscência da necessidade do dinheiro. Toda a glória do mundo te darei. Eita Deus! Porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Porém, se tu me adorares, tudo será teu. Jesus escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. E quando ele vai ao pináculo do templo, olha que interessante, o diabo cita o Salmo 91 para Jesus: se você se jogar aqui, dará ordem aos seus anjos para que não tropece com seu pé em alguma pedra. Salmo 91. Mas Jesus continua resistindo o diabo pela palavra de Deus. E o que ele vai dizer? Jesus respondendo disse: está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. O que é tentar Deus? Para encerrar,
Tentar Deus é você se colocar numa situação de dificuldade para falar: vamos ver se Deus vai fazer alguma coisa. A Bíblia está dizendo: não faça isso. Deus não nos chamou para tentá-lo. Deus nos chamou para ter fé nele, sabendo que ele vai nos socorrer no momento da angústia. Eu quero convidar você a se colocar de pé nessa noite. Em nome de Jesus.